depois nós vamos ler o de Tiago. E se você tiver com caneta, quiser riscar, anotar, eu te peço, faça isso. Faça isso porque vai ser de muita importância para você e para todos nós. Provérbios 18, 21. Eu queria participação da igreja, se você achou 18, 21. Eu vou ler aqui, ó. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Agora nós vamos ler Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Versículo de número 19. Tiago 1,19 diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Fecha os teus olhos, sentado como você está mesmo. Te louvamos, Senhor, mais uma vez nessa noite. Queremos ouvir a Tua palavra, palavra que fala, que cura, que salva, que liberta, que transforma. E pedimos, ó Pai, que não queremos ouvir teologia humana, nem filosofia de homens, mas queremos ouvir a Tua voz, ó Deus. Fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Certa feita em Goiânia, irmãos, eu ouvi de um pastor em Goiânia, não sei se foi verídico ou não a história, mas eu ouvi que 3 irmãos estavam subindo ao alto de um monte de oração, e na subida do monte um deles disse: vamos confessar os nossos pecados aqui embaixo antes de subir no monte, porque lá é um lugar santo. E aí um falou assim: tá bom, começa você confessando que depois eu falo. Aí um falou: olha, o meu pecado é dinheiro. Eu não aguento ver dinheiro, se eu ver dinheiro eu vendo até minha alma, mas eu quero dinheiro. Os 2 assustados falaram: credo, misericórdia, mas amém. Falou: e você? O segundo falou: meu pecado é mulher. Eu não aguento ver mulher que já sobe um desejo, um fogo, um negócio. E os outros olhou e falou: vamos orar então. E o terceiro, ele disse assim: meu pecado é a língua. Eu estou doido para descer logo para contar para todo mundo o pecado de vocês 2. O problema dele era a língua. Presbítero Hélio, faz um favor para mim, você pega minha flanela, minha cadeira, essa bolsa aqui. O pecado dele era a língua. Pode pegar aí dentro. O problema daquele irmão, obrigado. O problema dele é que ele não sabia guardar a língua. Nós lemos aqui uma passagem em Provérbios que a Bíblia está falando sobre a morte e a vida. Provérbios 18, 21, o texto vem falando sobre a morte e a vida está no poder da língua. Nós estamos vivendo uma época, e eu falo pelo pouco tempo que eu tenho aqui, esse país é uma bênção. Esse país é uma bênção para todos nós. Mas se a gente não souber lidar com algumas coisas que acontecem nesse país, muita gente está morrendo, e está morrendo é pela boca. Tem muitas pessoas que tá matando outras, não é com faca, não é com revólver, é com palavras. Palavras têm o poder de matar mais pessoas do que armas. Palavras têm o poder de ferir mais pessoas do que armas, do que qualquer outra coisa.
pessoas feridas, pessoas magoadas, pessoas desacreditadas, que é o pior de tudo. Pessoas que estão apostatando da fé. O que é o apóstata? Apóstata não vale para o ímpio, gente. A gente tem que entender isso. Apostasia só vale para o crente. Apostasia é alguém que um dia conheceu a palavra e fez isso, virou as costas para Deus. Apostasia é quem conhece, mas não pratica mais, não tem mais nem desejo da palavra. E você começa a perceber por que a pessoa está apostatando da fé, esfriando na fé. Você vai ver que a maioria dos problemas se deu com palavras. Uma fofoca que começou e destruiu um casamento. Uma calúnia que começou e destruiu um ministério. Uma conversa sem pé e sem cabeça que começou e destruiu um relacionamento. Uma brincadeira de mau gosto numa hora errada pegou o coração de quem já estava ferido e a ferida abriu a ferida da pessoa. E aí tem duas coisas, que é o explodir e o implodir. Porque pior do que explodir, que é externo para fora, é a pessoa que cala, é a pessoa que não fala nada, é a pessoa que guarda, é a pessoa que segura tudo para ela e ela implode aqui dentro, a bomba atômica dentro dela. Começa a cair o cabelo, começa a perder a noite de sono, começa a alterar o humor da pessoa, e aí ela não entra em depressão. Falamos isso no último domingo. Ela não está em estado de depressão, ela está com um estado de humor deprimido. A oscilação das emoções dela está alterada, ou está alterado as emoções. Ela não consegue nem saber quem é ela. Ela tem roupa bonita, ou ele tem roupa bonita, está bonitão, bonitona. Mas quem olha por fora está falando, que bacana, que legal, que homem, que mulher abençoada, ungida. Mas quando olha aqui dentro, a ferida está aberta. Tiago vem falando sobre isso. Tiago fala no capítulo 3, no versículo 2. Olha o que ele vai dizer para nós. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. Gente, o que Tiago está falando aqui tem uma ligação com o que Salomão vai falar também. Salomão vai falar que a língua é como o leme de um navio. Se o leme vira para o lado, o navio vai para um lado. Se o leme vira para o outro lado, o navio vai para o outro lado. O que Salomão vai falar sobre isso é, dependendo do que você fala, você tem o poder de virar uma embarcação inteira para um lado que não deveria virar. Dependendo do que você faz naquela hora, você consegue virar toda a estrutura para o lado errado. Aí você percebe que nós temos 3 atmosferas: a humana, a divina e a maligna. A atmosfera divina, Deus permite para promover. A atmosfera maligna, Ele tenta agir para destruir. E a atmosfera humana é que nós não vigiamos com a língua. E a gente acaba destruindo, arrebentando, criando situações. E aí a pergunta que eu faço para nós é: como você tem transbordado daqui, o que sai para fora? Você é alguém que quando senta na mesa, as pessoas têm prazer de estar com você? Ou você é uma pessoa que gera um desprazer quando senta na mesa? Existem pessoas que estão tão feridas, tão machucadas, tão magoadas, as feridas estão tão abertas, que todo mundo que chega perto dela, ela acha que vai ferir. Você quer ver um exemplo? Pega uma mulher que teve uma experiência com um homem, por exemplo, e ela foi machucada, violentada, via de fato, traída, tudo de ruim aconteceu com essa mulher. Se ela não tiver estrutura emocional, ela vai falar o seguinte: homem nenhum presta, eu não quero casar com mais nenhum homem, eu quero dar um tempo na minha vida, eu quero ficar. Ela está julgando toda a estrutura de futuro por uma experiência de presente mal exemplificada que ela teve.
Então, geralmente, quando a ferida está aberta, a gente consegue expor para quem está do nosso lado, à nossa volta, mais a dor do que a busca pela solução. E é automático, sem que perceba, acontece isso. Tiago vem falando isso para nós, e ele vem ensinando para nós como você tem transbordado nas pessoas. Algumas pessoas, eu não estou falando aqui, me entenda bem, mas eu estou pregando o texto, aplicando o contexto para você, faça um filtro. Se servir para você, pega. Se não servir, deixa que leve. Algumas coisas nós precisamos entender, gente, e grava isso. Nem todo mundo pode saber da sua vida. Vou falar isso para nós, está gravando para você pegar isso. Nem todo mundo está pronto para ouvir as dores da sua alma. Tem gente que está só esperando saber o que está passando na sua casa para ele passar para alguém. Sabe qual foi a perda de Sansão? Ele contou o segredo que não deveria contar. Sansão abriu o coração para uma Dalila que não deveria contar o segredo. Tem gente perdendo a força porque está contando o que não deve para gente indevida. Enviando áudio. Aí o áudio no WhatsApp hoje é uma arma de guerra tecnológica reversa. Que a pessoa guarda um áudio como uma bomba atômica contra você. A incapacidade do cidadão é tão inferior, é tão baixo o nível de luta, de briga, porque ele sai do campo do intelecto, ele entra no campo da agressividade. Então ele começa a querer guerrear com armas minúsculas, que para quem tem identidade não te atinge, mas para quem está com a oscilação do emocional abalada, para ele é a última coisa do planeta, ele quase morre. Sansão contou o segredo, e aí a pergunta que eu faço, direcionada por Deus e para a sua vida é: para quem você está contando o segredo que Deus colocou no teu coração? Eu vou falar para nós: para de colocar roupa para secar na frente. O que é isso, pastor? É uma analogia, claro, mas para de expor o íntimo para todo mundo. Sabe o que a gente aprende com isso? Uma outra analogia é: para de deixar a janela aberta para as pessoas verem o que tem dentro da sua casa. Nós precisamos separar quem são amigos, conhecidos, companheiros, pessoas que passam na nossa vida. Geralmente pessoas que têm problema de autoestima baixa, elas precisam de necessidade de autoafirmação. E então elas saem falando sim para todo mundo. Geralmente homens e mulheres que têm dificuldade com a autoestima baixa, porque sofreu bullying no passado, porque foi violentado, porque sofreu uma perda. Então ele precisa de aceitação na sociedade. E aí onde mora um outro perigo, porque a sociedade hoje, o padrão exigido pela sociedade nossa, gente, foge os critérios normais de uma família normal. Não aceita o choro, não aceita a queda, não aceita o desânimo, não. Você tem que passar uma imagem de super-homem, de mulher maravilha. Você não pode ter choro, você não pode ter desânimo. Aí nessa onda, principalmente, a maior vitrine de mentira chama-se Instagram e Facebook. Porque você nunca vai ver no Instagram e Facebook uma pessoa todo arrebentado, sujo, cabelo todo estranho, barbudo, ou uma mulher toda com roupa rasgada, suja, indo para o Instagram, postando foto e dizendo: estou lascado, estou na prova, mas estou de boa. Nunca vi isso. Geralmente a pessoa tira a foto, põe o filtro, mexe na boca, põe o olho, pinta o cabelo, mexe na cinturinha, tira a foto de lá, não de lado, não ficou bem, tira de frente, porque afinal a imagem que ela quer passar não é a realidade que ela vive, mas ela não pode perder a pose para quem está do lado de lá. Aí nessa onda, se a gente não vigiar, aqui começa a luta, porque nós precisamos ficar provando todo dia para quem não precisa provar nada, aquilo que nós não somos. Quem está comigo, diga amém. Então, nessa onda da família, acaba vindo para dentro de casa. Aí o marido está olhando o Instagram, não são todos, claro, mas uma fatia de alguns que estão desavisados, que estão abalados, está olhando o Instagram, a mulher com o corpão, a mulher bonitona, a mulher charmosona,
Aí quando ele vira e vai dormir, está a mulher do lado dele, próspera, porque crente não engorda, crente prospera. A mulher está próspera, a mulher não está com o cabelão que ele viu, começa a entrar em choque com ele. Aí é onde o varão não vigia. Ou a mulher começa a ouvir coisa que... Porque a mulher, ela é pega pelos ouvidos, não é pelos olhos. O homem é pelos olhos, a mulher é pelos ouvidos. Aí a mulher começa a ouvir o que ela precisa ouvir. Homens, nós sacerdotes, não deixe a sua esposa em estado de vulnerabilidade. Eu vou falar uma frase que eu gosto de falar no encontro de casais. Quem tem picanha em casa não sai caçando costela ruim na rua. Ou seja, é sua esposa. Abre para ela, ame ela. Pastor, mas eu não consigo viver uma vida de romantismo. Meu irmão, dá um jeito. Fala um I love you, dá um beijinho na boca, fala uma palavrinha no ouvido. O normal acaba virando rotina e a rotina acaba cansando. Não estou falando que é para fazer nada novo não, meu irmão. Eu estou falando que é para a gente estruturar a base da nossa família. Satanás vem todo dia colocando palavras, ideologia de gênero, alteração nas crianças, tentando entrar no colégio, dizendo que você pode ter um terceiro casamento, dizendo que você pode ter um terceiro relacionamento. No Brasil tinha um psicólogo, ainda bem que o CRP caçou aquele miserável, tinha um psicólogo receitando nos conselhos dele que problema no casamento poderia ser resolvido com uma terceira pessoa na relação, para a pessoa sentir qual era o outro lado. Olha que coisa do inferno, irmãos. Aí pega uma pessoa vulnerável que está precisando de um up, de um gás. Se não tem Deus na vida, um conselheiro para frear, acaba indo pelo buraco. Tiago vem falando para nós sobre isso. Tiago vem falando para nós sobre o poder da língua, o poder da palavra. Gente, nós precisamos entender o que a Bíblia está nos ensinando, nos direcionando. Coloque limites na sua liberdade, dentro da sua intimidade. Tem pessoas que você conhece uma semana, já põe dentro da casa, já fala do seu problema, já fala da relação, fala do conjugal, fala do sentimental. Eu vou falar um negócio aqui. Meu pai era pastor de igreja. Meu pai era pastor no Brasil, tinha mais de 20 igrejas, presidia mais de 20 igrejas. Eu vou falar porque meu pai já morreu, minha mãe permitiu eu falar. E meu pai caiu, perdeu as 20 igrejas, rachou a família, ficou separado da minha mãe 6 anos. Sabe por quê? Porque minha mãe deixou entrar dentro da nossa casa. Eu sou o filho mais velho, na época eu era adolescente, mas minha mãe deixou entrar dentro da nossa casa uma pessoa que não deveria, uma pessoa que não estava pronta para ouvir o que minha mãe estava carregada, sobrecarregada. Ela tentou desabafar com a pessoa errada. A pessoa errada foi a pessoa que traiu minha mãe e levou meu pai. Nós precisamos saber para quem a gente está contando as nossas intimidades, porque talvez nós estamos reforçando a arma do inimigo contra a nossa casa e você não sabe. É por isso que a Bíblia fala assim, procure ajuda na multidão de conselheiros. Não é palpiteiros. Eu não posso sair por aí, sentar numa mesa de uma padaria, na mesa de um restaurante. Eu conheci o rapaz há 10 dias, 20 dias, ou você conheceu a moça há poucos dias. Não abre o coração para ela. A Provérbios fala assim, olha o que Provérbios vai dizer. Até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. É melhor ouvir do que falar. Eu tenho medo geralmente de pessoas quando você chega e ele vai descarregando tudo. Só ele fala. Está muito carente mesmo. É perigoso porque está se abrindo demais. Não com a gente, que a gente já está acostumado a lidar com casais. Mas eu penso o seguinte, meu Deus, se essa pessoa fazer isso com alguém que não deve ouvir isso, Deus guarda essa pessoa. Eu lembro de uma história no Rio de Janeiro, de um pastor que uma mulher apaixonou por ele, espírito maligno, apaixonou pelo pastor a mulher, e a mulher falou, eu te quero. O pastor falou, você está maluca? Sai, não, vai congregar na outra igreja. E como é que você tira pessoas de igreja? A igreja entra quem quer, sai quem quer, não pode excluir. E aí a irmã ficou lá, o diabo falou na boca dela assim, eu ainda vou te pegar. E esse pastor, ele passou mal, foi parar dentro de um hospital. Essa mulher era enfermeira. E quando ele estava dentro do hospital, anestesiado, essa mulher conseguiu chegar onde ele estava, no mesmo hospital,
lugar pequeno, cidade pequena. E ela abriu o roupão dele. Quando ela abriu o roupão dele, ela viu uma tatuagem que ele tinha na altura, entre a coxa e as costas. Coisa do passado, coisa de juventude. E um certo dia ela chega na igreja, dias depois, passados, ela chega na igreja, e ela levanta e fala: eu fiquei com o pastor. O pastor falou: não, comigo não. Fiquei, nós ficamos juntos. O pastor: não, nós não está repreendido. Nós ficou aonde? Eu fiquei, e como prova de que nós ficamos, eu amei a sua tatuagem. A esposa sabia da tatuagem. A esposa não acreditou nele. A esposa separou dele. Ele perdeu a igreja, perdeu a família. 5 anos se passaram. O arrependimento veio na cabeça daquela mulher. Ela foi na mesma igreja no Rio de Janeiro e procurou o pastor daquela igreja, o novo pastor da igreja. Falou assim: pastor, eu quero falar que naquela época eu estava muito fora de mim, e o que eu fiz, eu não fiquei. Contou a história: eu sou enfermeira, fui no hospital, via, a gente não ficou. Eu quero pedir perdão para aquele pastor. Conseguiram achar aquele homem. Quando ligou para ele, aquele homem falou assim: pega um travesseiro de plumas, vai no alto de uma montanha, rasga o travesseiro e joga ele para baixo. E a mulher, sem entender, com o pastor que estava ligando para ele, falou assim: bom, o que tem isso? Agora desce da montanha e tenta pegar pluma por pluma. O pastor falou: é impossível. O pastor traído falou assim: pois é isso que ela fez comigo. Eu não aceito o perdão, e ela vai dar conta da minha alma no inferno. Situações mal tomadas, palavras mal faladas. Olha aqui, nós temos muitos pais aqui. Vou falar uma coisa de pastor para nós. Pais, aprenda a liberar palavras de bênção, para mexer até com o humor das suas filhas, a liberar palavras dependendo da idade do seu filho ou da sua filha, ele não tem estabilidade emocional, psicológica, para receber uma palavra que pode vir até de bullying do próprio pai. Você está muito feia, você está muito gordo, você está muito horrível. Esse negócio é mudar a forma da abordagem. Às vezes está criando uma resistência dentro da casa e não está sabendo. Credo, seu burro, sua vagabunda. Hoje, graças a Deus, eu espero que não aconteça isso. Mas o que tem de pessoas que na hora da raiva fala o que não deve, libera palavras de ódio pela boca, e o diabo está na plateia falando: vai. Aí o Espírito Santo vem confrontando nós, dizendo para nós: guarda o teu coração, guarda a tua alma, guarda a tua língua, guarda a tua mente. Se for sair da sua boca, que seja para ser bênção, que não seja para ser maldição. Se for sair da sua boca, seja para levantar vida, para sarar pessoas, para curar pessoas. Talvez o seu problema está até nessa noite. Quem sabe o Espírito Santo te traz aqui para te curar hoje, para você ser curado. Porque quem nunca foi curado, nunca vai experimentar o quão bom é isso para fazer em outras pessoas. Então o doente, ele não cura. O doente sempre esparrama a enfermidade. O doente, aonde ele passa, ele quer ferir. O doente, aonde ele passa, está todo mundo perseguindo ele, ninguém ama ele, aquela coisa ruim. Credo, o sangue de Jesus tem poder. Nós precisamos entender uma coisa: Deus te colocou como voz profética nessa terra, como voz de autoridade na sua casa, como voz de proteção na sua família. Você pode estar passando um momento difícil, uma crise, uma situação, mas a sua casa ainda tem comando, e quem comanda é Jesus de Nazaré. Ainda tem uma palavra sobre a tua vida. O que o diabo quer é que você chuta o balde, mas Deus está dizendo: eu não te dei balde, eu te dei foi promessas. E se a minha promessa está de pé, vai andando. Está doendo, mas vai andando. Está dolorido, vai andando e adorando, e a vitória vai vir em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Guarde a tua língua. A esposa em Cuiabá, que é as mulheres que gostam de chamar a atenção, casada, chegou na casa e falou, o marido deitado no sofá assistindo o jogo, o marido tranquilo, um cara de boa. E a mulher chega na casa e fala para o marido: passei na rua ali, os meninos jogando bola, tudo mexendo comigo, você não faz nada, você é um banana mesmo. O marido de boa.
Passei lá e os caras tomando, jogando bola, mexendo comigo, você não faz nada. O cara levantou, saiu para a rua, foi lá para tirar satisfação. Deu briga, deu umas porradas, deu um tiro e o cara morreu. Aí eu pergunto, qual é a forma de sabedoria que a gente tem que resolver os problemas? Comece a identificar quem são as pessoas que têm extintor na mão e quem são as pessoas que têm gasolina na mão. Comece a identificar em quem você vai pedir ajuda na hora do incêndio. Porque se você vai em quem tem extintor, ele apaga. Se você vai em quem tem gasolina, piora a situação. Piora a situação. Grave isso que eu coloquei para nós aqui. Nem todos os ambientes é para nós. Coloca isso na sua cabeça. Nem todos os ambientes é para nós. Pastor, por quê? Irmão, nós somos crente. Se a gente é crente, a gente tem que dar exemplo. Ah, pastor, eu não concordo. Não é para você concordar, é Bíblia, irmão. Não é o que eu estou falando, está na Bíblia. Nós somos luz. Nós somos sal. Luz, ela tem que clarear na escuridão. Sal é para temperar, é para dar gosto. Se eu não estou gerando luz e se eu não estou dando gosto, alguma coisa está errado. Nós precisamos ser... Então, irmão, a gente tem que ser sal, mas não é sal grosso não, viu? Tem gente que é temperada, é santa até demais. Tem que ser um sal normal, é saber entender os ambientes. A Bíblia fala assim, ó, todas as coisas me são lícitas. Pode fazer tudo? Fique à vontade, faça tudo. Mas a mesma Bíblia vai falar, nem tudo me convém. É necessário fazer tudo que está diante de nós? Não, pastor. Eu vou falar uma coisa para você, mas é coisa de pastor. É de função pastoral. Pensa num camarada que gosta, quando eu vou para um aniversário, para algum evento, eu gostaria de ir de bermuda. Eu gostaria de ir de uma camiseta básica, uma bermuda. Mas quando já aconteceu isso comigo aqui. E eu gosto, eu uso bermuda. Jogo bola, saio de bermuda às vezes, mas dependendo do ambiente, tem pessoas que não estão preparadas para me ver de bermuda no ambiente. Não é por mim, é por alguém que está lá que não tem preparo. Porque alguém vai falar, credo, estou veio para esse ambiente aqui de bermuda. Pastor, mas isso aí o que tem a ver? Não tem nada a ver para mim, eu sou liberto disso. Mas tem pessoas que o nível de espiritualidade dele não é tão bom quanto o seu. É aí que entra a questão da sabedoria. Vai edificar ou vai matar? Vai fazer bem ou vai fazer mal? Eu levei um susto quando eu cheguei nessa terra. Em uma das situações, em uma das cidades, quando eu fui visitar aqui, quando eu sentei numa mesa, aí chegou alguns irmãos, não é amigo meu, mas chegou e sentou lá naquela ocasião. Eles pediram bebida. Eu falei, eu preciso sair dessa mesa, eu tenho que sair. Como é que eu vou sair? Eu falei, Jesus, me dá uma dor de barriga, me dá uma diarreia. Pai, me faz alguma coisa comigo aqui, Jesus, me arranca. Porque o meu medo não era nem ele beber, era alguém passar e me ver na mesa com a cerveja em cima da mesa. Pastor, mas o que isso tem a ver? Não tem nada a ver, mas para pastor não pega bem. E aí a gente começa a entender que tem coisa que o Espírito Santo está colocando em você. Tem coisa que você fala que faz bem. Tem coisa que você não fala que não faz bem. Tem lugar que você vai que faz bem. Tem lugar que você não vai. Os ambientes vão definir muito sobre o que nós procuramos. Os lugares que nós frequentamos. As mesas que nós sentamos. As pessoas que nós relacionamos. Fala muito do que nós queremos. Pastor, mas a Bíblia me dá liberdade. Sim, filho, a Bíblia te dá toda a liberdade, mas toda liberdade tem freio, ponto e vírgula debaixo da soberania de Deus. A minha liberdade, mas verdadeiramente sereis livres. Sim, somos livres das amarras do mundo, mas temos princípios e regras a serem constituídos e seguidos por Deus. Não tem jeito, não tem jeito. É opção. É decisão. Outra coisa, se você estiver anotando, memorizando, pega isso. Aprenda a estar em lugares, em lugares onde você é lembrado e celebrado, não onde você é tolerado. Talvez, se tratando de língua, gente e comportamento, talvez, irmãos, isso aqui é para nós, talvez é melhor a gente afastar e se tornar uma boa lembrança do que você ficar e se tornar um incômodo.
Às vezes é tão melhor. Às vezes tem gente que tem gente que ele soma, não é quando vem. Tem gente que soma quando some. Ele vai na intenção de fazer falta e acaba fazendo a favor. Aí Deus está tirando para você trazer um clareamento, e a gente está assim meio que deixa. Não perca a sua vida, a sua fé, a sua esperança. Não perca os seus princípios de vida com Cristo. Eu vou falar uma coisa para nós. Eu sei que aqui na América é muito mais difícil referente a isso, porque aqui é uma terra abençoada e muita coisa não tem freio e não tem lei. A liberdade impera em todos os aspectos e atmosferas da sociedade que nós vivemos, sim, mas nem tudo é para nós, nem toda a liberdade é para nós. Precisamos entender, nós somos protestantes, nós somos crentes, somos filhos de Deus. Nós não seguimos regra de um governo da terra. O nosso governo vem do céu, mesmo estando debaixo de uma autoridade da terra, mas o nosso selo vem de cima, irmãos. Grave uma coisa: o nosso manual de fé não é o Vedmecum, não é o direito penal, não é o direito civil, não são as regras colocadas pelos políticos dessa nação. O nosso manual de regra é a Bíblia que nos direciona, é a Bíblia que nos carrega, é a Bíblia que nos enche. Pastor, eu posso? Pode, mas fere o princípio bíblico? Então não pode. Se está ferindo, não é para nós. Nós precisamos entender, isso aqui é conscientização. E como que nós vamos ter isso? Oração, leitura bíblica, jejum, comunhão e mais do que isso, posição tomada na direção que nós estamos. Dá um toque a alguém do seu lado e diga para ele assim, ó, fica firme. Diga para ela aí, fica firme. Fica firme. Pare de compartilhar suas dores com quem não tem remédio. Para de procurar água limpa em quem só vem com água suja. Tem gente que está doido para ouvir. Hoje eu falava com o presbítero Gladys, né, sobre os espias, né? Ele falava comigo melhor sobre os espias. Que tem gente que ele aproxima de você para pegar alguma coisa. Pegou, vai do outro lado. Ó, isso é coisa do capeta, irmão. Isso é coisa do diabo. E eu vou falar uma coisa para nós: quem é amigo protege, quem é amigo confronta, quem é amigo defende, quem é amigo fala. Amigo não bate nas costas e está dizendo, vai, que vai dar certo. Não, amigo fala o seguinte: espera, fosse você, esperava. Eu acho que não é uma boa hora, hein? Esse negócio não é para você não. Tu vai sair do serviço, mas já tem outro serviço em vista? Não, tem não. Então calma, espera, não precipita, não vai na emoção. Tem que ter uma régua das emoções equilibradas. Senão a gente age no momento, a gente age na emoção no domingo, na segunda vem a sobrecarga do nosso emocional cobrando de nós mesmos, e a gente vai falar, é o diabo, e não é o diabo, é Deus dizendo, eu te alertei na palavra de domingo, para você acalmar o coração, orar, esperar, é você que está tomando decisão sem falar comigo. Mais uma para a gente já caminhar para o término. Duas coisas: primeira, mundo ideal, mundo real. O mundo ideal é o que a gente ora e pede. O mundo real é o que a gente vive e tem que aceitar. Mundo ideal é o mundo que a sua família não tem problema, que você não vai ter falta de dinheiro. Mundo ideal, todo mundo vai ser seu amigo. Mundo ideal, não vai ter briga, não vai ter fofoca, não vai ter desavença. Mundo ideal. Aí quando você fura a bolha, que cai na realidade, aí você vem para o mundo real. Aí o mundo real tem problema na família, vai faltar dinheiro, tem gente fofocando, tem gente falando mal, tem alguém no seu serviço querendo tirar você, tem alguém brigando com você, o mundo real. Aí se a pessoa não vigiar, ela entra em conflito com ela mesma, porque ela fala, poxa, mas não é o que eu queria, mas não é isso. Isso é tão bíblico que o próprio Deus falou para Elias. Deus falou para Elias assim, ó, Elias, se esconde. Elias, se esconde. Deus mandou Elias esconder. Tem hora que a gente tem que preservar algumas coisas. Você quer ver uma coisa muito mais forte do que isso? Jesus, ele saía de cena quando fazia milagre. Jesus não saía falando, gente, hoje eu fiz um milagre aqui, a mulher enxergou. Jesus fazia um milagre, ele escondia. O que isso quer dizer comigo, pastor? Tem gente que não tem preparo para os milagres de Deus na sua vida. Você quer ver um outro exemplo bíblico? Quando Moisés
a Bíblia vai falar de Moisés no livro do Êxodo, da história da infância de Moisés. Só que a história de Moisés é tão linda que a Bíblia fala assim, ó, e o menino e a princesa, o menino. A sequência da história de Moisés já não é menino. Moisés já é adulto dentro do palácio no Egito. Não tem relato bíblico. Lá na frente vai falar que Moisés estudou nas melhores faculdades, mas não tem relato da infância de Moisés. Sabe o que é isso? Tem coisa que é para você preservar, não é para você falar para todo mundo. Quando Paulo, na verdade era Saulo, ele aceita Jesus, pega isso. Saulo aceita Jesus, Saulo vai todo feliz na igreja de Jerusalém, fala, gente, eu agora sou crente. Na igreja de Jerusalém, Saulo está dizendo, gente, eu sou crente. Sabe o que o povo faz? Não aceita Saulo. A Bíblia diz que ele vai para a Arábia e fica 3 anos e meio escondido na Arábia. Ninguém sabe o que aconteceu com Saulo enquanto ele estava na Arábia. Sabe o que é isso? Tem hora que Deus te preserva para o seu crescimento ministerial e sabe. O Evangelho de Lucas fala de Maria, mãe de Jesus. Lucas está falando de Maria, só que Lucas está falando que Maria ouvia tudo que Deus falava com ela, e Maria guardava todas as palavras. A mãe de Jesus, a mulher vai ser a mãe de Jesus, só isso, imagina. Ela poderia sair no Facebook dizendo, tem novidade vindo aí, barriguinha está crescendo, hashtag Jesus Cristo. Ela ficou em silêncio. Maria poderia ir para os aniversários e falar assim, eu não sei vocês, mas quem está gerando aqui, ó, é o Messias. Ela ficou calada. Lucas está ensinando para nós, tem coisa que Deus te dá, tem coisa que Deus faz, que é para você ficar, ó, silêncio. Celebre com quem tem intimidade com Deus e quem tem posicionamento para entender a bênção de Deus na sua vida. Não sai falando para todo mundo aquilo que, pastor, mas José no Egito, é a história mais conhecida, José no Egito, e não José do Egito, que ele nunca foi do Egito, mas José no Egito, ele está com os irmãos, eu sonhei, a lua e o sol se inclinavam, e vocês, gerando, para José era normal, era inocente, mas tem gente que não está preparado para contar que o sol e a lua vai se inclinar perante ele. Talvez nessa terra muitas pessoas estão trabalhando para comprar uma casa, para investir no Brasil, para comprar um carro. Guarda o segredo do casulo. Espera ele virar borboleta. Não conta não. Segura. Pastor, mas vai acontecer alguma coisa? Não é que vai acontecer, é saber se você tem preparo para ouvir o que não deveria ouvir. Tudo muda, tudo transforma. Sabe de uma coisa, para a gente já finalizar aqui? Eu aprendo com Tiago. Olha aqui o que Tiago... Olha, gente, se você ler com calma depois Tiago vem dando uma aula sobre isso. Olha o que Tiago escreve em Tiago 3:3. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo. Está na Bíblia, gente. Mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Tiago 3:3. Assim também a língua é um fogo. Na Bíblia, assim também a língua é um fogo. A língua tem o poder de causar fogo num bosque inteiro. Olha o que Tiago escreve em Tiago 3:9. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus, da mesma... isso é muito forte. Tiago 3:9. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Tiago está falando isso. Tiago está falando para nós. E gente, é impossível. Desculpa o que eu vou falar, eu sinto Deus nessa palavra. Eu vou falar isso, não é para você não, mas é para vacina para nós. Eu não acredito que uma mesma fonte saia água limpa e água suja. Ou você é bênção ou você é maldição. No reino de Deus não tem pessoas neutras. Ou nós vamos levar a gente para o céu, ou nós vamos levar a gente para o inferno. Ou nós vamos edificar para a pessoa crescer, ou nós vamos destruir para a pessoa morrer.
Ou nós vamos... É claro que tem problemas que tem que ser comunicado, é diferente de fofoca. A fofoca é para destruir, o problema é para resolver. O problema a gente comunica para resolver. A fofoca vem para denigrir, para destruir, para arrebentar. E tem 3 demônios, fica rodando na nossa casa todo dia, 3 capetas. Me falaram, fiquei sabendo e ouvi dizer. Isso é capeta, é 3 demônios. Me falaram, fiquei sabendo, ouvi dizer. Nasce sem, não sabe de onde. Fiquei sabendo, não sei de onde. Me falaram, quem falou, ninguém sabe. Ó, irmão, pega isso aqui. Só tem fofoca porque existe fofoqueiro. A fofoca termina quando chega na mão ou no ouvido de quem tem sabedoria. O sábio extirpa, o sábio deleta, o sábio põe uma trava. O sábio para ali. Dali para frente, se propagar, está junto no mesmo clube. Quantas coisas nós vamos ouvir ainda? E aí o que eu falo para nós é: compensa passar para frente? Qual o preparo da pessoa? Vou dizer isso, Jesus. Vou falar. Qual o preparo da pessoa em repassar isso? Olha, deixa eu formular o que vem na minha cabeça aqui quentinho. Existem pessoas que eles usam o que você fala como troféu de mesa em ambientes importunos. Existem pessoas que usam o que você fala como troféu de mesa para eles em ambientes importunos. Então ele precisa ter um selo de validação na mesa que ele está. Então, para ele ter o selo de validação, ele vai dizer: eu ouvi, eu estava lá, eu vi isso. Na verdade não viu, nem ouviu. A psicologia chama isso de necessidade de autoafirmação. A necessidade de autoafirmação é a pessoa que no automático dela, ela tem que provar para você aquilo que você não quer saber, mas ela quer provar que é. A necessidade de autoafirmação é uma situação que a pessoa tem com ela, que ela senta na mesa com você, na mesa tem que falar o seguinte: eu fui lá, eu fui lá, Deus fez. Se eu não tivesse lá, Deus não tinha feito. Eu fui lá, aconteceu porque eu estava lá. Eu fui lá, eu fiz, eu sou glórias a mim. Eu fui lá. Ele é a 4ª pessoa da Trindade. Ela é a 4ª pessoa da Trindade. Só falta ter uma asa. Falta de sabedoria. Necessidade de autoafirmação. Por quê, pastor? Porque tudo que nós fazemos aqui, a glória é para quem? É para Ele. Se eu estou trazendo a glória da terra ou da igreja para mim, aí eu estou quebrando um princípio da oração do Pai Nosso. Oh, glória a Deus. Poder, honra e glória são 3 atributos de Deus que Ele não dá para ninguém. Poder, honra e glória. Eu quero orar com todos nós, e a oração é que Deus nos dê sabedoria, que Deus blinde as nossas emoções, e que você saiba, vou colocar nós, porque nós estamos, todo mundo junto nisso, que nós possamos ser cabeça de sabedoria, de solução de problemas, quando estivermos reunidos como gente. Nós precisamos ser bênção. As pessoas têm que olhar para você, para Shalom, para o pastor, para nós e falar: aquele pastor é uma bênção. Tem que olhar para você e falar: aquela mulher é uma bênção. A gente tem que ser gente que quando você estiver andando na calçada, o povo que está vindo do lado de lá, passa para o lado de cá para pegar na sua mão. A gente tem que ser gente que quando você entrar no mercado, que alguém te vê, fala assim: peraí, deixa eu cumprimentar aquela irmã ali, que ela é uma bênção. Vai lá e abraça. Agora tem situações que a pessoa está andando, alguém olha e fala: vixe, corre que é problema, vaza. Tem situação que a pessoa entra no mercado, alguém está dizendo: chega perto não, que ali tem tanto capeta, você tem que sair de 2 em 2, senão tumultua. Tanto problema, tanta situação. Você é bênção, nós somos bênção. Que a gente vai aprendendo cada dia. A vida é uma faculdade, a igreja é uma faculdade. A vida e a igreja é uma faculdade que você não forma nunca. Você vai levantar todo dia e vai aprender uma coisa nova. E o que eu tenho aprendido nessa terra, nesses 1 ano e 5 meses que eu estou aqui, é o seguinte: amor, a gente tem que ser bênção. Irmão, tem hora que dá vontade de ligar, de resolver alguns conflitos, alguns negócios, de falar assim: some, vaza, vai embora, sai fora. Sou pastor. Preciso ensinar, porque talvez a ferida dele, ninguém colocou remédio, mas a vontade que dá é falar assim, é pôr num quarto, fechar a porta, jogar a chave fora e falar: fica aí pelos 15 anos. Mas não dá, não
Não é excluir, é incluir. Não é tirar para fora, é curar aqui dentro. Mas aí vem o outro problema. Sabe que a pessoa quer ser curada? Se a pessoa quer ser curada, a gente tem um remédio que vem do alto como bálsamo e como clareamento e conselho. Se não quer ser curada, um doente no meio dos curados acaba infiltrando ou manifestando a enfermidade dele nos outros. E nós não vamos usar máscaras espirituais para contra o contágio de um com o outro. Nós somos curados para gerar cura. Nós não vamos andar de muletas espirituais. Nós não ficaremos nas UTIs espirituais da vida. Nós não vamos crescer com anomalia, um braço maior do que a perna, não. Vamos crescer em comum acordo. Vamos ser curado para curar. Vamos ser sarado para sarar. Vamos continuar andando para frente. Tem luta? Tem. Tem dificuldade? Tem. Tem situação contrária? Tem, meu irmão. Tem problema na igreja? Toda a igreja tem problema. Se você, pastor, está tendo problema aqui, bem-vindo, meu irmão. Igreja é o lugar perfeito para gente imperfeita como eu e como você. É o melhor lugar, é aqui que a gente está. Pastor, eu não sirvo, então tem que morrer e ir para o céu. O único lugar que não vai ter problema é no céu. Enquanto estiver aqui, meu irmão, tem luta, tem arranca-rabo, tem uma desavença. O que não pode é perder o controle, mas é andar na mesma direção, na mesma visão, se ajustando, resolvendo e dando glória e aleluia em nome de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Nós vamos orar. Nós vamos orar e a nossa oração é que Deus nos guarde. Guarde você, guarde a sua vida. Você pode ficar em pé comigo? Nós vamos orar. E nós vamos fazer um trato pelos próximos 30 anos. Nós vamos transbordar nas pessoas que passar na nossa vida. Nós vamos transbordar nas pessoas que passar na nossa casa. Nós vamos liberar palavras de vida eterna. Se é problema, a gente resolve. Se é conselho, a gente dá. Se é fofoca, a gente elimina. Se é saúde, a gente transborda. Se está doente, a gente ajuda a ser curado. O que não pode é ficar dentro de um hospital, o médico dando receita e não tomar a pílula para ser curado. Aí é negligência espiritual. Se a igreja é um hospital, nós precisamos ser medicados para ser curados. E quanto mais curado a gente for, a gente vai falar do médico que nos curou. Sempre você vai dar vazão ao médico que te curou. Tu vai falar, rapaz, eu estava com problema, eu fui ali. Quem? Pastor Carlos Maia? Não, que Carlos Maia? Quem me curou foi Jesus de Nazaré. A honra é dele, a glória é dele, é tudo para ele. Eu quero orar por você. Eu quero ser usado na oração. Sim. Verdade. Tá bom, vamos orar também. Alguns pedidos de oração nós vamos orar. Eu vou fazer vou ser ousado nisso aqui, bem rapidinho, já para a gente orar e terminar. Eu quero convidar, se você quiser sair do seu banco e vir no altar, mas você que está dizendo, pastor, eu vou falar, Jesus, olha isso aqui. Não vem não, segura aí. Tem muita coisa no mundo espiritual travado, que ao longo da caminhada você falou o que não deveria, tocou onde não devia. Tem muita coisa no mundo espiritual travado que na verdade o Espírito Santo está te incomodando faz tempo. Está te incomodando para você zerar, resetar, recomeçar. Tocou em coisa que não deveria e até hoje está arrastando um caixote. Corta a corda desse caixote. Deixa o passado no passado. Para de trazer para o hoje o que você não resolveu ontem, deixa lá. Não tem vida nova com atitude velha, não tem vida nova com pensamento antigo, não tem vida nova com atitude do ontem. Vida nova tem que ter atitude nova, tem que ter tudo novo. Eu quero te convidar aqui no altar. Você que está dizendo, pastor, preciso de uma mudança urgente. Eu falei o que não deveria, ou eu fui vítima. Eu contei o meu segredo para quem não deveria contar. Contei para uma Dalila, contei para alguém que não deveria. Caí dentro de uma cilada, dentro de um laço. Como é que eu faço, pastor? Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui no altar. Eu quero orar por você. Eu e o presbítero Gledson, o presbítero Hélio, nós vamos colocar a mão na sua cabeça. Pastor, não é que eu fiz errado, pastor. Eu só abri meu coração para gente errada. Eu quero orar por você.
Talvez você está precisando de uma cura rápida, bem rápida. Se tem 1 minuto, eu quero orar por você. Se tem, vem. E tem. O Espírito Santo está falando no meu coração que tem. Eu vou te esperar. Vem, vem, vem. Isso, sobe aqui, presbítero Web. Sobe aqui, presbítero Gledson. Isso, isso. Amar. Então liberta-me de mim. Vem. Vem, vamos fechar essa janela hoje. Vamos fechar essa janela hoje. Isso. Me ajuda aqui, presbítero. Isso, me ajuda aqui. Nós vamos orar isso. Tem mais gente. Pode vir, pode vir. Pode vir isso. Essa janela da acusação nós vamos fechar hoje. O inimigo não vai tocar na sua vida. Essa acusação vai cair por terra. Chamando revácia. Urecalabarauassadia. Pastor, eu abri para quem não deveria, estou sofrendo a consequência hoje. Eu quero orar por você. O mesmo Deus daqui incomoda quem está do lado de lá. Deus vai tirar o sono de alguém. Deus vai mexer na estrutura de alguém. Alguém vai te ligar, vai pedir perdão. Alguém vai falar assim: me perdoa porque eu fiz o que eu não deveria. Alguém vai ligar e vai dizer: eu falei, me perdoa. Oh, meu, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Vem, vem, vem isso. Vem, pode vir isso. 30 segundos. Tem. Se eu pudesse eu ia no banco te buscar. Mas é decisão isso. Pai, em nome de Jesus, guarda o coração delas. Guarda o coração da sua filha. Fecha a janela, Senhor, que tentaram contra a alma dessa mulher. Que tentaram contra a alma dela, em nome de Jesus, Senhor. Cura as feridas de uma mesa errada, de algo errado. Meu Deus, cura essa ferida na mesa errada que ele estava. Restaura, cuida da tua filha. Em nome de Jesus. Então liberta-me de mim. Bem baixinho. Eu quero ser a sua. Abra a sua mão, você que está aqui na frente. Abra a sua mão assim. Abra a sua mão, isso. Do David ao Tiago. Abra a sua mão, isso. Oh, glória. Isso aqui é remédio. Isso aqui é remédio. O Espírito Santo está dizendo para mim: essa palavra agora é remédio. Oh, glória. Oh, glória. Diga comigo assim, ó: eu rejeito. Diga assim, ó: eu rejeito toda palavra do passado contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família. Diga assim, ó: eu fecho essa janela. Diga: eu fecho essa janela em nome de Jesus. Diga assim, ó: novo tempo, nova história. Diga: novo tempo, nova história. Em nome de Jesus. Dá um abraço na pessoa que está ao seu lado. Dá um abraço nela. Dá um abraço nela. Tiago, abraça sua esposa, isso. Dá um abraço nela. Libera uma palavra de vida em nome de Jesus. O Espírito Santo, irmã Terezinha, está dizendo para mim: eu estou fechando janelas nessa noite. Deus está, oh glória, leva o assarauadiá. Pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Volta adorando, volta celebrando, volta para o seu banco cantando, volta cantando, fica em pé adorando. Nós já vamos terminar isso. Isso, Rafa, isso, Diego, isso. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pega essa palavra que está no meu coração, eu preciso liberar para você. Alguém vai tentar tirar sua paz. Alguém vai tentar mexer na tua esperança. Eu vou falar isso, Jesus. Nem toda pergunta é necessário de uma resposta. Nem toda pergunta é necessário de uma resposta. Tem respostas que são imediatas, tem respostas que são gradativas,
E tem perguntas que você fica em silêncio e o tempo é a própria resposta. Daquela porta para fora o Espírito Santo está dizendo: sai, mas com a janela fechada e com a